Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Papo com Dias, que é o Pense com Dias e Dias Pensa com você. Hoje nós vamos abordar o tema o Cristo político, o fundamento que nós criamos, ou seja, o Cristo político que nós fabricamos diariamente em busca dos nossos interesses. Eu quero começar já pensando um pouco, porque nós estamos vivendo um momento muito complexo. E as igrejas, ela têm também participado dessa vida política através das suas lideranças. E essas lideranças, a partir da minha cosmovisão, é que elas têm construído um Cristo político dentro dos seus objetivos, ou seja, nós temos jogado Cristo para essa arena conflituosa da política. Mas para isso eu quero iniciar fazendo algumas definições que vai ser importante para o nosso debate aí nesta noite. Primeiramente, definir o que é uma teocracia, porque a gente tem visto que muitos líderes têm construído essa ideologia de alguém como representante de Deus nesse planeta Terra chamado Brasil, como representante de Deus para responder às questões que dizem respeito a Deus e ao Evangelho. Então o que é uma teocracia? Essa palavra teo, Deus, cracia, poder, é o Estado e a religião se unem e se tornam fortes dentro deste princípio. E a gente percebe que tanto na teocracia as definições de governo são vinculadas à religião. Então, a gente pode rapidamente ver alguns estados teocráticos. Por exemplo, o Vaticano é um estado teocrático, que você tem um Papa que responde pelas questões religiosas e também pelas questões políticas. Mas como um exemplo, para a gente clarear isso aqui rapidamente, a gente tem o Irã, que é um estado teocrático. Depois da Revolução Islâmica de 1979, os ayatolás, eles assumem esse direcionamento religioso. No Irã, os ayatolás, eles têm a capacidade de nomear os juízes do Supremo Tribunal, nomear pessoas para as estatais, direcionar o exército. Quem controla são esses líderes religiosos que direcionam o exército. Eles também que determinam se vai fazer guerra ou paz. Então eles têm uma influência muito grande, né, dentro do sistema que eu chamaria de teocrático-democrático, essa mistura teocrático-democrático ou democrático-teocrático. Então esses ayatolás, eles têm essa capacidade dentro do gerenciamento de governo. Eles são eleitos por quê? Por um clérigo, um clero de 88 líderes religiosos que escolhem aquele que tem uma vasta experiência no islamismo. Essa vasta experiência credencia para que eles sejam esse conector de Deus na terra da política. Então a teocracia é mais ou menos isso. Então a gente rapidamente define também que nós aqui no Brasil somos um estado laico, ou seja, não tem uma religião oficial. Lá na Constituição de 1824, nessa Constituição outorgada, né, outorgada por Dom Pedro, dentro de alguns princípios, ali foi estabelecidos os princípios legislativo, executivo, judiciário e moderador, né? Moderador para fiscalizar os poderes, né? Que depois sai na Constituição de 1891. E também a religião católica era a religião oficial do país. Já na Constituição de 1891, a Constituição republicana, ela quebra esse controle religioso e estabelece o Estado laico sem uma religião oficial. Então todos têm o direito agora de ter a sua religião, de ter a sua liberdade de culto, liberdade de expressão, e o Estado não direciona no sentido de ter uma oficial. E tem
A nossa Constituição, aqui no artigo 5 dos direitos coletivos e individuais, a nossa Constituição, ela versa aqui sobre o tema religioso. Está aqui no capítulo 5, direitos coletivos e individuais, deixa eu ver aqui, o inciso 6, diz assim, ó: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos lugares de culto. Então, o que a gente tem visto, essa perseguição às pessoas de outras religiões, a gente tem que verificar com uma outra lógica, porque a Constituição estabelece a liberdade. Então, as pessoas hoje têm perseguido outras religiões, daquela que é diferente da religião dele, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Um outro ponto que eu quero também deixar claro é a questão da definição de política. A política, no termo assim do senso comum, é uma coisa assim que não tem muito valor. Mas a política, definindo assim de uma forma bem clara para que a gente possa entender, a política seria alguma forma de poder que visa, através de um processo de manipulação, a levar o interesse para produzir uma decisão. Então, para Aristóteles, há 800 anos antes de Cristo, Aristóteles definia que ele primeiramente disse que o homem é um animal político, e ele entendia que a vida da polis vem polis, cidade, do grego, eles diziam o seguinte, que a política era para construir uma melhor qualidade de vida para os moradores da polis. Então, seria a política construída para o bem comum. E esse é o objetivo da política. Então, política, todos nós fazemos política em todos os momentos, em todos os instantes. Por exemplo, quando a dona de casa define aqui com o esposo, essa é a sua área, você faz isso é política. Quando alguém vai pegar um babo e divide, você vai para um lado ou para o outro, isso é política. Então, política é muito abrangente esse termo. E para a gente aqui é importante a gente entender essas definições. O que eu quero compartilhar com vocês é essa questão de tentarmos os líderes evangélicos levar Cristo para essa arena conflituosa da política por causa de interesses pessoais. A gente vai perceber que Cristo, sempre que os homens tentaram conduzir Cristo para a lógica política, Cristo sempre se saiu pela tangente. Por exemplo, a gente tem vários partidos políticos. A gente tinha naquela época os sicários, que eram os terroristas, digamos assim, né? Aquela linha bem marginalizada, os sicários. Nós tínhamos os fariseus, que era de linha esquerda, assim mais acentuado à esquerda. Temos os saduceus, que eram mais à direita. Temos os zelotes, que era daquela linha radical. Aliás, Pedro fazia parte do grupo dos zelotes. Tinha os herodianos, que defendiam Herodes, e outros partidos políticos, mas que você vai ver claramente que Jesus não se envolvia nessa questão. E tem um texto aqui, que está aqui no livro de João, capítulo 18, versículo 35, que eu quero ler com você, que diz assim, um texto interessante. Ele diz assim: replicou-lhes Pilatos: sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram a mim. Que fizeste? E respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus estava deixando claro que o reino dele, na perspectiva dessa manifestação humanizada de Cristo em Deus, o Logos, que se revelou e se fez carne, a proposta dele não é deste mundo. Então, em vários textos, Jesus diz: olha, o meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para aniquilar e matar as vidas humanas, né? Naquela proposta com os discípulos que pedem para descer fogo do céu e consumir os samaritanos. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não sou dessa lógica aí de matar. Eu vim dar vida e vida em abundância. Então eu resolvi neste dia, com vocês aqui, trabalhar um pouco esse tema, o Cristo político,
que nós fabricamos. Então, qual é o objetivo de nós fabricarmos esse Cristo? Qual é o objetivo? É isso que eu quero passar com vocês aqui e discutir por uma lógica de que hoje a igreja evangélica, ela se inseriu dentro de um processo político, não daquele processo político de conscientização, que eu quero deixar claro que todos nós temos o direito de escolher a quem quisermos votar. Então você tem o direito de ter o seu partido, de escolher, não tem problema nenhum. A grande questão aqui, até porque vivemos numa democracia, até porque o questionamento aqui básico é o processo pelos quais os líderes religiosos têm manipulado as suas ovelhas, controlado suas ovelhas e estimulando essas ovelhas para que elas façam exatamente aquilo que eles querem sem nenhum outro questionamento. Deixa eu colocar 2 pontos aqui para a gente fundamentar esse tópico aqui, que eu quero ser breve. Os irmãos podem consultar o artigo 5 da Constituição, versículo da Bíblia, inciso 14, inciso 15, inciso 16, né, sobre o acesso à informação. É o 15 do acesso à informação. A gente tem informação, você pode consultar os jornais do país e vocês vão observar 2 coisas que eu quero chamar a atenção. A primeira foi que as igrejas, as ditas igrejas de ponta, elas devem 420 milhões à Receita, com questões de previdência e outras. 420 milhões. Só uma delas deve 144 milhões. Vocês vão lá buscar essas informações, que são em todos os jornais do país. Então, o que é que esses pastores fizeram? Eles fizeram uma jogada política, que a gente não vai entrar nessa questão, porque o tema não é exatamente uma questão partidária. Então, fizeram uma jogada política e agora recorrem à União, dizendo o seguinte, que para serem abonados desse débito, ou seja, para que a União esqueça esses débitos. Ora, essas igrejas compram jatinho, compram fazenda, mas não querem pagar o débito que devem com a União. E devem pagar porque a lei é para todos. Então não tem que ter uma discriminação. Não, tem que pagar. Se deve, tem que pagar. Então não tem que perdoar dívida absolutamente nenhuma. Tem que pagar aí. Então, são essas funções assim que a gente vai analisando e a gente vai percebendo por que nós estamos construindo um Cristo, fabricando um Cristo político através dos nossos interesses pessoais. Então, a bênção tem que chegar até nós e não pode ser repartida para mais ninguém. Então, nós somos aquele buraco no universo, onde tudo chega em nós, mas não é repassado para ninguém. Então, são coisas conflitantes que ninguém comenta e dizem que não pode comentar, mas o pense com Dias. Você vai pensar com Dias, Dias pensa com você, e eu quero lhe levar a uma reflexão. É justo as igrejas não pagarem? Eu posso comprar jatinho, eu posso comprar avião, eu posso comprar fazenda, eu posso ter templos em quase 30 países do mundo, mas não posso pagar uma dívida. E hoje, numa questão muito humanitária, de pessoas que estão dependendo de ajuda financeira, nada mais justo do que se pague. Então, esses grandes líderes, que eu não vou citar nome, mas você sabe, esses grandes líderes, eles resolveram adentrar na política, apoiar determinado candidato para não pagar essa dívida. Mas, partindo aí desse princípio, eu quero conversar com vocês sobre esse Cristo político que nós estamos fabricando. Qual é o meu objetivo? Fabricar um Cristo político. Político no sentido mais etimológico da palavra política. Então vamos lá. Eu numerei aqui algumas coisas para você pensar comigo. Você pensar, eu quero já deixar para você pensar, é justo não pagar os débitos que se devem com a União? É justo não pagar? Sim, aí tem um outro ponto que eu quero comentar. Recentemente, você pode buscar aí nos meios de comunicação, eles pediram isenção do pagamento de luz. Peraí, porque as igrejas grandes não pagam a luz. Não tem que pagar a luz, eu pago. Todos nós pagamos, por que as igrejas não podem pagar? O Estado é laico, ele não tem uma religião oficial. Foi isso que nós definimos aqui sobre a laicidade
do Estado. Então vem aqui, vem aqui. Qual é o meu objetivo fabricar um Cristo político? Primeiro, para manter o meu objetivo para Cristo. Quando eu falo isso, eu estou falando dos líderes religiosos. Eu estou falando de mim, pastores, evangelistas, presbíteros, membros de igreja. Eu quero, meu viés é direcionado a esse grupo. Então, qual é o meu objetivo? Fabricar um Cristo político. Jogar Cristo para essa arena conflituosa da política. Primeiro, para manter o meu poder. Através da manipulação e violação da liberdade daqueles que eu domino. Então, nada mais tranquilo aí. Eu, para manter o meu poder, para manter o meu status, para manter a minha riqueza, eu vou utilizar da manipulação, eu vou manipular essas pessoas e vou violar a liberdade dessas pessoas. Então, essas pessoas, elas não têm liberdade. Elas fazem parte da igreja, mas ela não tem liberdade de expressão, ela não tem liberdade de diálogo, porque a maioria dos líderes não aceita que suas ovelhas dialoguem com ele e que questione determinado posicionamentos. Então eu castro essa liberdade daqueles que eu domino. Então, se eu domino, eu castro a liberdade. Esse é o primeiro. O segundo ponto é não deixar que as pessoas pensem, reflitam, que as pessoas leiam. Então, já estão ensinando, vocês não podem ler mais nada, você só tem que ler a Bíblia. Já o Pense com Dias é diferente, você tem que ler outros livros em consonância com a Bíblia. Aí você vai fazer uma reflexão do todo. Então não fique só nessa manipulação. Seja uma pessoa, um ser humano que tenha capacidade de reflexão e não seja dominado e controlado o tempo todo por essa liderança que quer usar a sua vida como processo manipulativo. Então, para manter o meu poder, eu quero manter o meu poder através da manipulação e violação da liberdade. Aí Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então você precisa se desvencilhar desse controle que estão fazendo sobre a sua liberdade. Para colocar isso de uma forma mais clara, você pode consultar os meios de comunicação do mundo. Está no meio de comunicação. Um pastor de uma determinada religião, muito abrangente aqui no Brasil, ele gastou 150 mil reais com os dentes, com dinheiro público, e é pastor. Aí perguntaram a ele, rapaz, como é que você gasta 150 mil reais de dente? Não, eu falo em público, tenho que ter os dentes perfeitos. E a massa, a grande massa oprimida, assalariada, que não consegue colocar uma dentadura, não consegue extrair um dente, porque não tem condição financeira. E esse camarada se intitula pastor. E prega e exerce esse controle, esse domínio. Então é para sua reflexão. Pense com Dias, você só vai encontrar isso aqui com Dias. Pense com ele. Então Dias traz os problemas reais que são escondidos embaixo do tapete que você não sabe. Por isso que eu abri esse canal, Pense com Dias. Então, primeiro ponto. Segundo, qual é o meu objetivo fabricar o Cristo político? É manter um discurso de um Cristo autoritário e violação. Não, é manter um discurso de um Cristo autoritário e manipulador como forma de controlar o comportamento. Então, nada mais tranquilo de que um líder desse aí, esses líderes aí, que é afortunado, que é o pai do capitalismo, que está aí pouco preocupado com sua vida. Você é você é um simples mortal no projeto. Então, qual é o objetivo do Cristo político? É manter um discurso de um Cristo autoritário. Então o discurso que a gente tem percebido na nossa sociedade é um discurso de um Cristo autoritário, de um Cristo que não quer saber das outras religiões, de um Cristo que não quer saber alguém que possui uma outra constituição de fé. Então esse Cristo autoritário é que é pregado como forma de manipular. Então a pessoa diz assim, vá lá, agrida o pai de santo, vá lá, agrida o espírita, vá lá e diga que são religiões do diabo, e você vai. Porque você é um ser não pensante, você é um ser primevo que está em algum lugar, algum ponto aí no universo, perdido em algum planeta que não tem capacidade de reflexão. Por isso é que Pense com Dias está te levando à reflexão. Então não pregue esse Cristo autoritário e manipulador como forma de controlar o comportamento. Por isso que eu fiz questão de definir política como alguma forma de poder que visa interesse para produzir uma decisão. Então, esse processo manipulatório é um processo político de manipular e controlar as pessoas.
Terceiro ponto. Qual é o objetivo de fabricar um Cristo político? Qual é o objetivo? Eu vou lhe dizer aqui o terceiro ponto. O primeiro foi manter o controle, o segundo foi o discurso autoritário e o terceiro, manter a manipulação. Olha bem, por que eu tenho que fabricar um Cristo político? Manter a manipulação nossa de cada dia. A manipulação tem que ter, porque se não manipular você não vai conseguir controlar as pessoas. A manipulação nossa de cada dia de forma desumana, porque toda manipulação é uma exclusão da humanidade das pessoas. Você exclui quando você manipula. Então, é desumana, sendo uma artimanha, é uma artimanha bem produzida, um arranjo forjado, engedrado para lograr a confiança de alguém. Então, você manipula para lograr a confiança de alguém, de forma irresponsável, que pode jogar você de um lado e para o outro. Então, o que eu vi recentemente, uma entrevista de alguns pastores, você vai consultar os meios, eu sempre mando, consulte o meio de comunicação. Em Miami, que se reuniu com a grande liderança aqui do país, se reuniu lá em Miami, morando em Miami, comendo em Miami, vivendo em Miami, pouco preocupado com essa bosta chamada Brasil. Eles estão pouco preocupados, estão lá vivendo a vida nababesca, olha lá no dicionário, a vida nababesca, e é um pouco preocupado em se reunir, não, porque no Brasil, os pastores da corte. Eu ainda vou pregar sobre isso. O que é pastores da corte? É pastores que vivem submisso ao poder da corte, profetizando para agradar a corte. Então vai lá, profetiza, agrada a corte, e eles usam esse processo manipulativo para controlar a pessoa, forjar a pessoa dentro do seu objetivo, que é político, manter a sua política de controle e de dominação, como artimanha e arranjo. O outro ponto, o qual é o objetivo de fabricar o Cristo político, é manipular a palavra e relativizar a palavra. Você manipula a palavra, quando você manipula, você relativiza. Essa palavra não é exatamente isso que se diz ser. Essa palavra é relativizada dentre as buscas do que eu quero e os meus objetivos que eu utilizo. Então, quando eu digo assim, olha, senhora, traga lá o dinheiro que a senhora tem, como eu já falei aqui no outro vídeo, o pastor chegou e disse, uma senhorazinha que recebia uma pensãozinha, comprava os remedinhos e a comida. Ele disse, olha, a senhora não vai comprar remédio nenhum, nem vai comprar comida nenhuma, vai trazer esse dinheiro para mim aqui e depois Deus vai providenciar a sua cura da sua doença, e comida Deus vai providenciar, traga o dinheiro para mim. Aí, tudo bem, uma senhora eu até admito, mas um universitário, mas um cara letrado, não dá para entender. Por isso é que eu estou trazendo para você, pense com Dias, você vai pensar com Dias pensa com você. Então, uma pessoa de um senso comum, uma pessoa inteligente, que usa essa capacidade cognoscitiva, que usa menos desse 10% da sua cabeça animal, como dizia o mestre Raul Seixas, use 10% da sua cabeça animal, não pegue o dinheiro de sua mãe para dar a qualquer moleque que fica aí mercando o evangelho e manipulando. Então parei nessa segunda. Terceiro, a palavra relativizada, ela é manipulada, serve para satisfazer o desejo terreno. Então eu manipulo para dizer o meu desejo terreno. Você acha que eu quero perder a minha reeleição lá de deputado? Não, eu tenho que manipular vocês para vocês me deixarem no poder. Pense com Dias. Eu tenho que manipular vocês para vocês me deixarem no poder, votar em mim de novo e eu ir botar dente de ouro. Eu já gastei 150 mil, agora eu vou gastar 300. E você está aí para me sustentar. Essa é a lógica. Vamos lá. A palavra não autoriza e você mesmo desautoriza a palavra e manipula a palavra. A utilização da palavra não como palavra de Deus, mas como palavra dos homens. Então os homens utilizam a palavra justamente para manipular, e essa palavra é para satisfazer os seus desejos e apetites, e eles estão esnobando, estão pouco preocupados com você. Agora, você tem que ter essa capacidade de reflexão. Aí eu falei assim, rapaz, pense isso aqui. Não vou pensar não. O meu líder falou, é assim que tem que ser, então
você siga essa trajetória. Não esqueça de um dos fatos marcantes na história das Guianas de Chinchones. Eu esqueci até o nome dele original. Chinchones, aquele camarada que levou os evangélicos lá da Guianas a tomarem veneno, que disse que, usando a palavra, dizendo que se tomasse veneno não morreria, mandou todo mundo tomar veneno, outros ele matou com tiros, aqueles que não morreram pela força do veneno, e depois ele se suicidou. E as pessoas agora, se tem lá um Dias, se Dias estivesse lá, Dias ia fazer de conta que ia tomar para não morrer de tiro. E caía e fazia que estava dormindo, morto. Porque quando ele observava que o cara não morreu, ele atirava. Então Dias caía e ficava lá, ó, como morto, ó, quietinho, até esperar chegar a polícia, tá? Por quê? Porque Dias não ia seguir a cabeça de malucos. Então você não tem que seguir a cabeça de maluco, você tem que ser um ser pensante, que analisa as coisas com calma. Por isso que esse programa é idealizado. Pense com Dias. Então, o Cristo que estão fabricando, vocês já viram que são para interesses pessoais, para manipulação pessoal, para riqueza pessoal, para deter o poder, e que você é um simples elemento na construção e propagação da sistematização do poder na vida desses camaradas que estão cada vez mais ricos, cada vez mais fortes, cada vez mais poderosos, mas só esquecendo eles que tudo isso é temporal. A proposta de Cristo é atemporal e eles são temporal. É complicado. Então, essa é a nossa reflexão dessa sexta-feira que eu quero deixar com você, para você pensar. O que é? Vou mudar. Por que nós estamos construindo Cristo? Estamos fabricando o Cristo político? Óbvio, a resposta eu já dei aqui. Interesses pessoais, estrutura de poder, poder político. E eu não li o texto, que eu ia refletir em Mateus 4, sobre a tentação que o Satanás, o diabo, o capeta, o inferno, levou Jesus ao pináculo do templo. E ali tem três coisas bem definidas: religião, poder e o poder das curas. Também está ali, está tudo ali embutido. E o inimigo disse: lhe darei todos os reinos do mundo. Esses camaradas aí está preocupado com ovelha, está preocupado com você. Esse cara está preocupado com o poder, com o reino do mundo, meu amigo. Pare e pense com Dias. Quero concluir dizendo que eles estão construindo e fabricando o Cristo político. Mas Cristo conhece todos eles e conhece o coração de todos eles. Um grande abraço, fica com Deus. Na próxima sexta você vai estar aqui comigo no Pense com Dias, e Dias pensa com você. E você pensando, você vai refletir e vai analisar o seu contexto e a sua realidade. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.